Agora, deixa eu te apresentar um case bem interessante em relação a esses laudos para crédito do ICMS. Essa fatura de energia elétrica é de um cliente que eu atendi. Depois, a gente vai entrar de maneira um pouco mais detalhada em algumas oportunidades que existem aí em relação à energia reativa e também ajuste na demanda. Será que vale a pena fazer esse tipo de consultoria ou não? Nesse caso, eu fui contratado para fazer o laudo para crédito do ICMS. E qual que é a grande questão? Essa indústria ficava em uma outra cidade, a umas 3 horas de Curitiba. Chegando lá, conversando com o gerente de manutenção, eu sinalizei para ele que existiam oportunidades de economia. O que ele me falou? Daniel, eu entendo, eu sei que nós temos problemas com multa com energia reativa, só que a minha equipe aqui é muito reduzida. Nós não conseguimos fazer isso agora, nós estamos com diversas prioridades nesse momento. Pode ser que você pense, poxa, mas vale a pena então eu pegar e montar uma equipe para fazer correção de fator de potência. Só que você tem que se deslocar, ir até uma outra cidade, estudar uma situação onde você tem uma planta industrial que é atendida em 230 kV, depois lá dentro você vai encontrar diversos transformadores em 13.8 rebaixando para 440 com diversos CCMs assim como esse. Como você tem um painel com essa característica, com diversos alimentadores, cargas de grande porte, o que você precisa fazer? Analisar qual que é o nível de harmônico que você vai encontrar nessa planta. Muitas vezes isso fica de lado pela maioria dos profissionais que trabalham hoje com correção de fator de potência. Instalar um banco de capacitor e fazer funcionar é muito fácil. Só que tem uma outra questão nisso. Como que você faz um estudo adequado, considerando que existem um nível de harmônico extremamente elevado nessa planta que podem provocar um efeito de ressonância, inclusive gerando uma explosão no seu banco de capacitores. Muitas pessoas que trabalham com isso hoje deixam de lado, assumem o risco de maneira inadequada. É óbvio que por inocência e desconhecimento, achando que é simplesmente ir lá e instalar um banco. Outra questão muito importante que eu gosto de trabalhar é essa visão de estrutura compacta sem a necessidade de ter uma equipe de manutenção. Eu particularmente não trabalho com isso porque eu teria que ir lá instalar o analisador em diversos painéis. Isso iria me demandar um tempo gigantesco, ou então eu teria que ter uma equipe para isso. E eu não quero ter uma equipe, eu quero trabalhar num formato compacto, onde eu vou lá, faço a atividade que eu preciso fazer, muitas vezes usando a própria equipe de manutenção do local que me acompanha para fazer essas análises e depois eu entrego o laudo e pronto, acabou, está terminado, faturo, ok, não preciso ter funcionário na área de manutenção elétrica. Por quê? Eu não quero perder meu posicionamento de perícia e não considero interessante nesse momento trabalhar com esse escopo de serviço onde eu tenha que ter uma equipe maior de manutenção. Não é o meu foco. E se você tem interesse em trabalhar com uma estrutura compacta, considerando isso que eu estou falando para você, nesse formato home office, eu considero que esse serviço de laudo para crédito do ICMS é o melhor serviço para que você possa incorporar na sua empresa. E aqui eu vou te explicar um pouquinho mais o porquê. Dá uma olhadinha comigo nesses dados dessa fatura de energia elétrica. Aqui nós temos uma multa por energia reativa que ultrapassa R$ 70.850. É interessante trabalhar com isso? No meu caso, considero que não e não me custa nada sinalizar esse tipo de problema para essa empresa. Por quê? Eu ganho a fidelização dela. Nessa empresa eu atendo algumas unidades. Já faturei somente com essa empresa mais de R$ 70 mil ao longo do tempo. E sempre que eu tenho uma oportunidade de sinalizar para eles um problema que existe, que pode ser corrigido pela própria equipe de manutenção interna, ou caso eles queiram terceirizar isso para uma outra empresa que seja especializada em correção de fator de potência, eu sinalizo sem custo nenhum. Agora, veja essa outra situação que ocorre nessa fatura de energia. Nós temos aqui uma multa por demanda de ultrapassagem que passa de R$ 88 mil. Nessa hora, o que eu costumo dizer? Vale a pena cobrar para o cliente para fazer uma consultoria de modalidade tarifária? Não. Esse cliente precisa ser o seu parceiro. Tem muitas coisas que você não precisa cobrar do cliente, mostrando para ele a importância de você continuar com ele. E esse problema é muito simples de resolver. A própria área de manutenção, juntamente com a área de produção da indústria, vai avaliar se vale a pena ou não fazer uma redução da demanda contratada ou um aumento. Porque isso depende, é claro, do mercado, da sazonalidade do mercado e do programa de crescimento daquela empresa. Então, para nós que estamos de fora, demandaria um tempo e um esforço muito grande fazer uma coisa que é muito simples para eles fazer, que é basicamente entrar em contato com a concessionária. Esse gráfico deixa bem claro para você o quanto a demanda está sendo ultrapassada, a demanda contratada. Isso é uma coisa muito simples que eu posso conversar com a empresa e explicar de maneira muito tranquila o que eles podem fazer se acharem que é necessário, considerando todo o planejamento estratégico deles. Como que isso é feito na prática? Essa é uma recomendação encontrada no site da Copel, concessionária de energia que predomina aqui no estado do Paraná. Você pode ter um prazo de 90 dias ou então de 180 dias para solicitar uma redução de demanda. Todas essas informações são muito simples, a própria indústria pode fazer isso
sem a necessidade de vender uma hora técnica para isso. Uma coisa que eu não tenho por que cobrar da empresa. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu quero ser parceiro das empresas que me contratam, mostrando para elas diversas oportunidades dentro dessa área de consultoria e de eficiência energética, desde que isso não me tome muito tempo. E olhar uma fatura de energia elétrica e sinalizar um problema para um gerente de manutenção, para mim é muito tranquilo, porque não me toma tempo. O que eu quero é vender o laudo para crédito do CMS e continuar atendendo essa empresa ao longo do tempo, porque eu quero que ela me veja como um parceiro que está junto com ela para que ela possa crescer. E essa é a visão que eu quero te passar. Nem tudo você precisa cobrar na consultoria elétrica. Tem situações onde você pode simplesmente dar uma resposta para o cliente e deixar ele muito satisfeito. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando essa aula, uma empresa de Salvador entrou em contato comigo e uma pessoa me perguntou: Daniel, eu estou pensando em migrar para o Mercado Livre, vale a pena ou não? Só um pouquinho, deixa eu abrir a sua fatura de energia elétrica. Entrei no meu computador, abri a fatura de energia elétrica deles e falei: não dá, a sua demanda hoje é muito baixa em relação ao que você precisaria para poder estar no Mercado Livre. Expliquei para ele o que era o Mercado Livre durante 5 minutos. Não me custou nada. Eu não preciso cobrar esse tipo de consultoria. Outra coisa muito importante, geralmente quando as pessoas me perguntam algo que eu não sei, eu procuro buscar a informação com pessoas que são especializadas nessa área e repasso de maneira gratuita, principalmente se for algo que me toma muito pouco tempo. Então use essa estratégia, porque esse é o novo mercado de consultoria. As indústrias vão precisar cada vez mais de profissionais parceiros que queiram estar com ela para poder gerar esse tipo de resultado.